Olá, todos bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandro, estamos aqui mais uma vez partilhando o conhecimento evangélico através desse estudo, continuado do livro Pão Nosso. E assim a gente aí vai galgando mais um degrauzinho na nossa evolução, certo? Vamos todos adentrando, se aconchegando para mais esse estudo maravilhoso. Isso aí, muito bom ter vocês aqui. Muito bom, muito bom. Boa noite, José Nilson. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Maria, boa noite. Seja bem-vinda, minha querida amiga. E a aluna também. Isso aí. Muito bom, muito bom. Hoje, mais uma vez, eu dei uma folguinha para a nossa querida amiga Renata. Assim, quando eu posso, eu faço as lives. Fico muito feliz por essa oportunidade. Assim, a gente consegue partilhar o conhecimento com vocês. Também mudar um pouquinho a face do Facebook. Certo? Vamos lá para os boa noites. Rosângela, querida Paine, seja bem-vinda, minha querida amiga. Saudade sua, boa noite. Totti, seja bem-vindo. Muito boa noite. Querida Carla, muito boa noite. Eu te vi hoje de manhã, hein, Carla? Isso aí. Muito bom, muito bom. Certo? Boa noite, Amélia, seja bem-vindo. Querido Décio, seja bem-vindo. Então vamos lá, gente. Lembrando que a gente está dando estudo continuado do livro Pão Nosso, tá ok? Psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A gente vai ler o capítulo 128 da lição, É Porque Ignoram, e o trecho evangélico que a gente vai buscar do Novo Testamento é no livro de João, capítulo 16, versículo 3. Tá ok? Isso aí, Caliane, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, querida Melissa, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui novamente. Vamos para os recadinhos. Lembrando, para colocar os nomes para encarnado e desencarnado, a gente pede que coloque separadamente, para a gente colocar em listas separadas, né? Então, escreve o nome da pessoa por completo e no finalzinho lá das pessoas que você quer colocar para as vibrações, no finalzinho você coloca encarnados. E para os desencarnados, escreva o nome completo e também no finalzinho coloca desencarnado para a gente conseguir separar, tá ok? Os recadinhos de sempre, a casa já está em funcionamento presencial de terças, quintas e sextas-feiras, né? Durante a semana, de terça e quinta às 20 horas, de sextas-feiras a partir das 14 horas da tarde e aos domingos em 3 horários, que seria às 9, às 10 e às 11 horas da manhã. Tá ok? Então lembrando que para estar presencial você tem que ligar lá no número da Casa do Caminho ou presencial marcar a K10, que ela fica lá no bazar. Lembrando que os nomes colocados lá, a gente pede que compareça. E quem puder não comparecer, né, quem não puder comparecer, só nos avise, porque assim a gente coloca outra pessoa no lugar que precisa. A gente consegue ter um bom fluxo. Tá bom? Então, lembrando que a gente ainda continua o uso de máscara dentro da casa, higienização com álcool e gel. A gente também continua com a aferição da temperatura, com os espaços adequados para todo mundo, para a gente atender todo mundo aí com segurança e com muito amor. Tá bom? Deixa eu dar mais boa noite e dou mais os recadinhos. Elza, boa noite. Querido Manuel, boa noite. Quem mais? Lênis, boa noite. Edinalva, boa noite, seja bem-vinda. Tá ok? Outros recadinhos muito importantes. A Casa do Caminho, ela vive e sobrevive, né, de doações. As doações que a gente recebe, que a gente consegue vender aí através do bazar, a gente arrecada
o dinheiro para fazer o pagamento dos nossos compromissos, água, luz, telefone, o aluguel da casa, tá ok? E também a gente recebe as doações alimentícias, que essas doações alimentícias a gente consegue fazer uma formação de uma cesta básica, que a gente está atendendo agora 55 famílias necessitadas, com muito amor, com muito carinho, a gente consegue aí entregar essas cestas básicas. Se vocês puderem fazer as doações, qualquer tipo de alimento não perecível, a gente agradece com muito amor e com muito carinho, tá bom? Adailto, seja bem-vindo, muito boa noite. Querida Renata, boa noite, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Tá ok? Também a gente solicita humildemente, assim por dizer, a doação de utensílios higiênicos, sabonete, papel higiênico, uma pasta de dente, né? Porque existem pessoas que vão lá na casa solicitando até um papel higiênico por necessidade. Então, quem puder fazer as doações, a gente também agradece. Quem não puder fazer as doações através do material, né, a gente também aceita através de doações financeiras, através de Pix, passada de cartão, crédito, débito, tá ok? Ou dinheiro vivo também, que assim a gente consegue colocar essa separação lá também e fazer a montagem das cestas básicas, tá bom? Boa noite, Ideilda, boa noite, Esther, seja bem-vinda. Muito bom estar com vocês aqui, certo? Muita gente bonita. Para quem é a primeira vez, né? A gente faz a apresentação das lives da Casa do Caminho através dessa página, de terças, quintas e aos domingos, às 20h20, tá ok? Que essas 20h20 até umas 8h30 a gente faz os recadinhos, passa algumas orientações e 8h30 a gente dá início à palestra com muito amor. Querida Ismeia, seja bem-vinda, muito boa noite. Não se esqueça de pegar água para ser fluidificado, tanto para vocês como para os seus entes queridos e também para os seus pets. Também senta-se num lugar confortável para que você possa ouvir e refletir sobre as reflexões no dia de hoje e assim buscar colocar em prática para o seu aperfeiçoamento, para o seu melhoramento. Tá ok? Essa lição de hoje é muito importante, que vai nos ensinar bastante coisa. Tá bom? Deixa eu tomar um golinho de água aqui, que eu já estou com a boca seca. Querida Ismeia, saudade sua, Ismeia. Vê se aparece lá na Casa do Caminho. Certo? Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Lembrando de compartilhar, né, a página da Casa do Caminho, que assim a gente consegue ir a muitos lugares, muitos lares, levando a palavra do Mestre Jesus com muita alegria, com muita diversão e também com muita sabedoria, tá bom? Também não se esqueçam de dar os coraçõezinhos, que ajuda bastante. A gente aí engaja aí no Facebook e consegue ser visto por muitas outras pessoas também, tá bom? Isso aí, todos preparados para mais uma live? Deixa eu ver quem eu esqueci aqui. Otília Colombo, seja bem-vinda. Amélia Camacho, seja bem-vinda. Sueli, querida amiga, seja bem-vinda. Almeida, seja bem-vindo, meu querido. Muito bom. Airan, muito bem-vinda, minha querida amiga e aluna. Isso aí, certo? Então, para quem se sentir confortável, mantenha os olhos fechados, os pensamentos ligados ao Mestre Jesus e a Deus. E também, quem não se sentir confortável, mantenha os seus olhos abertos, mas os seus pensamentos, seus sentimentos ligados aos mestres, tá bom? Muito querida, muito boa noite, querida Thaís, minha querida amiga, lá de Francisco Beltrão, saudade sua. Cristina, muito bem-vinda, muito boa noite. Isso aí, gente. Certo? Bora, então,
com os nossos olhos fechados, com os pensamentos ligados à espiritualidade de luz, aos nossos amigos espirituais, a Deus e a Jesus. Assim, Senhor Jesus e Deus, agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos também pelo auxílio, agradecemos pela oportunidade de aprendizado e a prática do bem, com muita alegria e com muito amor. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus por todo amparo, por todo esclarecimento, por toda a orientação recebida no decorrer da nossa existência. Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontram no nosso lar. Agradecemos também com muita alegria e com muito amor aos dirigentes da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, Dr. Hélio Silva. Agradecemos também aos nossos mentores em particular, que nos auxiliam, que nos orientam com muito amor, com muita compaixão, nos amparam, nos confortam através dos passes. Agradecemos também aos professores e aos alunos que retiram um pouco do seu tempo para nos ensinar a compreender o Evangelho do Mestre Jesus. Agradecemos também aos irmãos e irmãs que estão no nosso lar, que através dessa oportunidade buscam o esclarecimento e o desenvolvimento. E assim, Senhor, nos colocamos dispostos, de corações abertos, de mentes abertas, nos ensina a compreender essas reflexões e também nos ensina a colocar em prática, para buscar o melhoramento, para buscar a harmonia dentro do nosso lar, dentro do ambiente do nosso trabalho, ou também do ambiente social. E assim, com muita alegria, com muito amor, damos início à palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Isso aí! Muito bom a gente estar aí em sintonia, com muita alegria. Tá ok? Todos preparados? Vamos lá? Lembrando que esse livrinho aqui que eu tenho é a versão de bolso, né? De bolso assim, entre aspas. Estamos dando continuidade no estudo no capítulo 128, para quem quiser acompanhar. E o título de hoje é Por que ignoram? Né? E o trecho evangélico que o nosso querido Emmanuel nos traz é do Novo Testamento, que vem nos ensinar a parte moral para o nosso desenvolvimento. Perdão. E ele inicia assim, ó. E isso vos farão, porque não conhece ao Pai e nem a mim. Jesus, João, capítulo 16, versículo 3. Então, para a gente ter um pouquinho de compreensão desse trecho, a gente vai lá no livro de João. E Jesus diz, no primeiro versículo, olha lá. Jesus disse ainda, eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Olha lá. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um os matar. Chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai e nem a mim. Mas eu digo isso para que quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. Olha só. Lembra que a gente disse uns 2 estudos anteriores, né? Na terça-feira, no domingo passado. Terça-feira. Que Jesus precisava ir, né? Para que o Evangelho fosse anunciado, para que o Espiritismo venha nos trazer a revelação, né? Que venha nos trazer esse iluminamento da consciência, essa responsabilidade da nossa própria vida. É isso que Jesus veio nos ensinar.
que muitos dos nossos irmãos que ainda continuam nas trevas, né? Nas trevas da ignorância, da maldade, eles vão fazer atrocidades contra os servos de Deus, né, e de Jesus, porque eles não os conhecem ainda, não conhecem o verdadeiro Cristo, né? Que se a gente, todos nós, conhecesse a fundo os mestres, Deus e Jesus, a gente não estaria nessa condição que a gente se encontra hoje. A gente estaria numa condição maior não. A gente estaria numa condição melhor, certo? Mas, como todos nós estamos em níveis diferentes da evolução, cabe a nós, que tem um pouco mais de esclarecimento, buscar o desenvolvimento, e nesse buscar do nosso desenvolvimento, a gente auxilie os nossos irmãos que estão lá atrás. Como que a gente faz isso? Praticando bem, mostrando os exemplos que Jesus nos deixou há 2000 anos, né? Por mais que a gente passe por condições difíceis no nosso dia a dia, a gente tem o apoio da espiritualidade que nos orienta, que nos fortalece, que nos ampara, que nos mostra a direção do caminho a ser seguido. E para isso a gente tem que assumir a responsabilidade da nossa vida. Quando a gente faz isso, a gente começa a seguir os passos do Cristo e consegue aí crescer um pouquinho cada vez mais. Tá ok? Então vamos lá para a reflexão do nosso querido Emmanuel, para a gente entender um pouquinho. Dolorosas perplexidades, não raro, assaltam os discípulos inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? Olha só. Por que a gente se sente com tanta interrogação na nossa cabeça? Porque a gente ainda duvida tanto dos ensinamentos do Cristo para o nosso desenvolvimento? Porque a gente se sente inseguro em relação às coisas que fazem, né? As coisas que acontecem. Lembra que foi dito, e a gente sempre faz a recordação de que lá em outras vidas, né, no passado, em outras encarnações, a gente foi pessoas cruéis, a gente fez muita maldade, a gente ainda tem pensamentos ruins nessa existência, mas graças a Deus a gente sabe das nossas consequências se a gente agir com ignorância, se a gente agir o famoso dente por dente, olho por olho, dente por dente, né? Então, mas em alguns momentos da nossa existência, a gente ainda tem as interrogações. Será que vale a pena seguir o caminho do Mestre? Será que vale a pena fazer um trabalho fraterno? A gente sempre coloca isso. Por quê? A gente vê facilidades no mundo, e essas facilidades são os prazeres momentâneos. Quando a gente se liga nesses prazeres momentâneos, a gente esquece das nossas responsabilidades como seres celestes. A gente está aqui para buscar o desenvolvimento. Além do desenvolvimento material, que são as ferramentas que a gente utiliza para o nosso progresso, a gente também busca o desenvolvimento espiritual, que é essencial para a nossa existência. Que esse amadurecimento espiritual, ele vai perpetuar tanto nessa existência, né, com as dificuldades, e também após a vida, né, após a morte, que continua a nossa vida. Então, que a gente tem que ter essa compreensão, que é tudo que a gente fizer de bom aqui, tudo que a gente fizer conforme o Cristo vem nos orientando, a gente não precisa ter dúvida, a gente não precisa ficar com medo, a gente tem que confiar na espiritualidade, a gente tem que ter a nossa fé fortalecida, porque é assim que a gente amadurece, né? Assumindo a responsabilidade, a rédea da nossa existência. Ele continua. A jornada do bem encontra barreiras sombrias. A gente vê hoje
Hoje em dia a gente vê tanta dificuldade nas pessoas que praticam o bem, né? Mas essas pessoas que estão convictas na fé, na esperança de um mundo melhor, de uma existência melhor tanto para ele, para os seus próximos, né, que vão vir, e também para outras pessoas, eles praticam o bem com tanto amor, com tanto carinho, né? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não olha o outro com um olhar de amor, com um olhar de esperança, né? Porque a gente não, do que a gente falar coisas ruins, por que a gente não para um instante e faz uma oração para aquela pessoa que está passando por dificuldade? É difícil? Lógico que é. Não é fácil ser cristão, mas se a gente não fizer a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. Jesus, ele orientava todas as pessoas. Ele mostrava o caminho para todas as pessoas. Ele continua mostrando, ele continua orientando através do Evangelho, mas se as pessoas não colocar a mão na massa, ele auxilia, mas ele também não pode fazer tudo, né? Sempre que a gente pede o auxílio da espiritualidade, a gente tem a responsabilidade de fazer a nossa parte, né? Esse é o jogo do equilíbrio. Não receber tudo de mão beijada, porque se fosse tudo de mão beijada ficaria fácil. Ninguém teria o tesão da vida, assim por dizer, por viver, por querer aprender, por buscar novos desafios, novos conhecimentos. Todo mundo ia ficar, se eu não fizer nada, Deus vai mandar as coisas para mim, Deus vai mandar um emprego, Deus vai mandar uma família X, Deus vai me mandar um carro, Deus, sabe? Não, se a gente quer, a gente tem que correr atrás. Assim como o bem que a gente quer para nós mesmos e para as outras pessoas, a gente tem que fazer a nossa parte. Mesmo que a gente faça 0,00001%, que a gente já está fazendo. Isso já é de grande valia. Tá ok? Vamos lá. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso da realização. Olha só que interessante isso, né? A luz, ela busca o estabelecimento, né? Ela já se faz presente. Mas como foi dito, se cada um de nós não fazer a nossa parte, como que a gente vai fixar isso? Porque qualquer boa ação que a gente fizer e não tiver pulso firme, qualquer perturbação vai deixar a gente desmotivado, vai deixar a gente meio baqueado. Será que vale a pena mesmo? Fazer a caridade? Será que vale a pena mesmo auxiliar o próximo? Será que vale a pena acordar todo dia de manhã, num domingo, que faça sol ou faça chuva, ir num centro espírita fazer um trabalho voluntário? Ou até mesmo, após o término do nosso serviço, comparecer a uma casa espírita, ouvir uma palestra, buscar um trabalho voluntário, uma doação de uma cesta básica, de um prato de comida, né? Será que vale a pena mesmo? A gente tem que colocar isso. Se vale a pena, a gente tem que pegar pulso firme. A gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás, ser persistente. Como Jesus disse, no mundo a gente terá aflições a todo instante. Porque até ele passou por isso. E ele nos mostrou que ele venceu isso com a persistência, com a consistência, com a fé, com a esperança, que ele veio passar o evangelho e ele conseguiu. Que está perpetuando até agora, né? Mais de 2000 anos. E cabe a nós dar esse testemunho desse evangelho, colocando em prática e partilhando isso com as outras pessoas, sendo exemplo, com muita alegria, com muito amor, com muita compaixão. Tá ok? Então vamos continuando. Ele continua. Quase sempre a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência
indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabíveis, né? Para a gente ter um entendimento aqui bem simples desse trecho, para a gente servir a Deus, não precisa de muita coisa. A gente precisa simplesmente da disposição, de tempo, de doação, de amor, de alegria, de fé, porque fazer a prática da fraternidade, fazer a prática da caridade não exige muito de nós. Só exige isso que foi dito, disposição, né? Tempo, amor. Porque se a gente começar a colocar muitas exigências, se não for desse jeito, eu não vou fazer a caridade. Se não for feito daquele jeito, eu não vou fazer a caridade. Se a gente começar a colocar empecilhos, a gente vai simplesmente deixar de lado. Vai falar, isso não é para mim. Isso não serve. Jesus, a gente tem que colocar como exemplo que Jesus, ele tinha pouco e fez muito. Ele não pediu nada a ninguém. Ele simplesmente orientou e as pessoas foram vendo o que tinha que ser feito e fizeram. Por mais medo que tiveram, os discípulos foram perseguidos, né? E com isso eles praticaram o Evangelho. Foram pregar o Evangelho ao redor do mundo. Foi levar os ensinamentos do Mestre. E não precisaram de muito. E por que nós vai ser diferente? Por que a gente tem que exigir muito de fazer a prática da caridade? Né? Essa é uma reflexão muito interessante. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não justificam. Olha só. Então, se a gente quer trabalhar para Jesus, se a gente quer ser aprendiz, a gente tem que se colocar disposto. Se for numa casa espírita, numa associação espírita, o que pode ser feito? Lavar um prato, varrer um chão, limpar as cadeiras, dar um passe ou dar uma orientação. Numa associação espírita se faz tudo. Tudo, de tudo um pouco. A obra do Evangelho é isso, a gente tem que aprender a fazer de tudo um pouco. A gente tem que partilhar isso com as outras pessoas que estão vindo também. A gente tem que partilhar isso com as pessoas que estão fora, as pessoas que estão dentro do nosso lar. Essa prática exige muito pouco. Mas nesse muito pouco que se faz muito. Entendeu? Olha só. Então vamos lá, continuando. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. Olha lá, Jesus já vinha falando antigamente, né? Ele já veio antecipando que siga o caminho correto, nos oferta aí uma responsabilidade muito grande da nossa própria existência, tá bom? E que a gente vai passar pelas aflições que são naturais, lembrando que essas aflições que a gente passa são as lições de casa que a gente precisa colocar em prática. A paciência, o amor, a compreensão, a fraternidade, a harmonia, todas essas virtudes que já existem dentro de nós, que precisam ser afloradas através da prática. Continuando, a ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem e é que desconhece porque as bênçãos do céu. Corrigindo, olha lá, ó. Vamos lá. A ignorância é a fonte comum dos desequilíbrios. A gente sabe que a nossa ignorância é a fonte do desequilíbrio para tudo que tem na nossa vida, não somente na vida espiritual.
e esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem. É que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Então, quando a gente faz a prática do bem, quando a gente faz a caridade, sempre vai aparecer aquelas pessoas ignorantes que vão fazer ou tentar impedir o progresso, né, da iluminação, progresso da caridade. Mas, infelizmente, eles ainda não conhecem as bênçãos do céu. Eles não conhecem o quão bom é ser esse servo de Jesus, esse servo de Deus, né? Buscar esse fortalecimento espiritual, esse esclarecimento. A gente não está aqui para competir com o outro. A gente tem que colocar na nossa cabeça, a gente está aqui por nós mesmos, que a gente assinou um contrato lá atrás de responsabilidade, que a gente precisa melhorar a nós mesmos, o nosso indivíduo, a nossa criatura, a nossa consciência, os nossos sentimentos, isso cabe a nós, né? Não é responsabilidade do outro, é nossa. Cada um é responsável por aquilo que planta, né? Como é que a gente faz? Se a gente planta arroz, não tem como a gente plantar milho. Se a gente planta pimenta, né, assim por dizer as coisas ruins, a gente vai colher as pimentas. É simples assim. É que a gente faz uma tempestade em um copo d'água e isso acaba nos atrapalhando. Tá bom? Então, continuando. Olha lá. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Olha lá, vamos ler de novo. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres. Se a gente está vendo violência a todo instante através da televisão, da mídia, da internet, cabe a nós parar de assistir e buscar a prática do bem, buscar o nosso desenvolvimento, fazer as nossas orações, a prática do Evangelho dentro do nosso lar, que é essencial para o fortalecimento do nosso ambiente, né, familiar. E quando a gente faz isso, a gente auxilia externamente, né, na parte social, as outras pessoas, consciente e inconscientemente. As pessoas vão acabar olhando e falar assim, nossa, tem alguma coisa em você que está diferente. O que está acontecendo? E quando as pessoas vão investigar a fundo, vão ver que é Jesus na sua vida, que é a prática da caridade, que é a reforma íntima, que são condições de aprendizado. A reforma íntima ela é uma prática que vai até o final da nossa existência e se assim a gente continuar, a gente vai até em outras encarnações, certo? A reforma íntima não é fácil, mas é possível. A gente pode começar um grãozinho de cada vez. Não precisa abraçar o mundo e começar a fazer tudo de uma vez que não dá certo. Um passo de cada vez que a gente vai subindo na evolução. Certo? Continuando. Vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Então, cada um de nós temos a responsabilidade, da lei do progresso. Cabe a nós fazer a nossa parte. Ok? Se a gente quer transformar o outro, que isso é impossível, que a gente seja a transformação, que a gente seja, como que se diz, a conduta, que a gente seja o exemplo. Quando a gente se torna o exemplo, a outra pessoa percebe e começa a buscar a transformação. Tá certo? Espero que tenha passado a compreensão aqui para vocês. Para quem quiser dar continuidade novamente nesse estudo, lembrando que é o capítulo 128. 128, vamos lá. É porque ignoro. Tá ok? Respirando, deixa eu tomar um pouquinho de água, que a boca já tá seca. Agora a gente vai para as nossas vibrações
Depois das nossas vibrações, a gente vai para o passe e do passe a gente faz o encerramento, tá bom? Então, para quem quiser manter os olhos fechados, não tem problema nenhum, se concentrem. E quem quiser manter os olhos abertos, também se concentrem em manter os pensamentos em Jesus e em Deus, tá bom? E assim, com muito amor, com muita alegria, com muita compaixão, vamos envolver o nosso planeta Terra uma luz rosa cintilante, doando o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão. Agradecendo o planeta Terra por ser a nossa morada, por ser a nossa escola para o nosso aprendizado. Vamos envolver todos os dirigentes políticos, principalmente da nossa nação, com a nossa sabedoria, com o nosso discernimento, com o nosso amor, com a nossa fé e com a nossa esperança. E assim, para que eles possam conduzir a nação da melhor forma possível. E também vamos envolver em muita luz, em muito amor, aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e dos seus lares. Vamos doar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor e a nossa alegria. Vamos envolver os nossos irmãos que se encontram nos asilos, nas casas de orfanato e nas casas de recuperação. Vamos doar a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor, a nossa alegria e a nossa harmonia. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que nunca falta um pão da carne, assim como o pão do Espírito. Que recebam a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor e o nosso abraço fraterno. E assim vamos envolver com muito amor todos os dirigentes religiosos de todas as crenças. Vamos doar a nossa sabedoria, o nosso discernimento, o nosso amor e nossa fé. E que esses irmãos possam conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, Senhor, vamos doar amor, esperança, alegria, fé, a espiritualidade, para ser utilizada aonde for mais necessário. E também vamos envolver os nossos irmãos e irmãs que estão em conflito bélico, que eles recebam a paz, a esperança e a fé e o amor, para que possam cessar essa guerra. E também, se for permitido, Senhor, que possamos vibrar por nós mesmos, fazendo transbordar da nossa consciência, do nosso coração, todo amor, toda alegria, toda compaixão. E por onde andarmos, que possamos levar o teu semblante a esses irmãos e irmãs. E assim, Senhor, agradecemos por essa oportunidade. A equipe espiritual já se encontra ao nosso lado, nos amparando, nos orientando, nos trazendo remédio do corpo, curando as nossas enfermidades corporais, as nossas dores, curando as nossas enfermidades espirituais, emocionais e mentais. Vão organizando centros de força, vamos trazendo amor, esperança e fé. E assim, eles se alegram cada vez mais pelo esforço que a gente se encontra através do desenvolvimento evangélico, pela prática do bem, pelo amor fraterno que a gente vem construindo dentro de nós e vem partilhando com todos os irmãos e irmãs que se encontram à nossa volta. Que possamos ser o testemunho vivo desse Evangelho e assim participar da seara do Mestre Jesus com muita alegria e com muito amor. Os nossos irmãos espirituais nos entregam em mão um girassol enorme e pedem com muita alegria que coloquemos na entrada do nosso lar, onde for mais necessário também, para trazer harmonia, para trazer equilíbrio ao nosso lar. É assim
que continuemos nesse caminho de desenvolvimento. Querido Deus, agradecemos essa oportunidade de estudo, que possamos cada vez mais estar no seu caminho, que cada vez mais o nosso lado espiritual, o nosso lado da consciência se fortaleça, que possamos vencer os nossos medos com a esperança e com a fé, que possamos cada vez mais galgar o degrau da evolução e assim chegar mais próximo de Ti, partilhando desse conhecimento aos nossos irmãos e irmãs que se encontram atrás de nós, que também um dia fará parte dessa fraternidade, com muita alegria e com muito amor. E assim, Senhor, damos encerrado na palestra de hoje, que possamos voltar aqui na próxima semana com muito amor, com muita alegria, com muita compaixão. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Aê! Muito bom! Muito bom ter vocês aqui. Certo? Vamos ver quem mais entrou, quem mais mandou. Pessoal mandando, olha, Marlene, querida amiga, seja bem-vinda. Leonice, seja bem-vinda. Cristina, a reforma íntima não é fácil, mas é possível. Isso mesmo. Reforma íntima, prática diária. Assim como a fé. A fé a gente tem que praticar diariamente. Ela tem que ser alimentada diariamente. Se não for assim, a gente não vai ter fé. Não tem como a gente ter uma fé da noite para o dia. A gente vai ter que fortalecer. Tá ok? Denise Loureiro, querida amiga, seja bem-vinda. Airan, muito obrigado. Pessoal mandando seus emojis de amor e carinho. É isso aí, gente. Agradeço a presença de todos vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Que vocês tenham uma semana iluminada. Que vocês continuem praticando esse Evangelho de Cristo com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Tá ok? Tá bom? Um ótimo domingo, final de domingo, uma ótima semana. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.